Olá pessoal, a gente vai conversar hoje sobre um assunto que está rendendo muita polêmica. O assunto é vacina. Mais especificamente, a divulgação por parte de empresas e entidades da sociedade civil organizada que estariam aí se articulando para adquirir vacinas, né, para imunizar as pessoas ali que estão ao seu entorno, né, em seu entorno. Empresas desenvolvendo ações junto ao governo, prometendo comprar 33 milhões de vacinas, né, e prometendo dar metade ao SUS, ou seja, 16 milhões e meio para que o governo faça uso das vacinas dentro do seu PNI, Programa Nacional de Imunização. E outras entidades, né, da sociedade civil organizada anunciando que vão fazer aquisições aí paralelas à ação do governo para imunizar os seus associados ou pessoas que estão aí no entorno da sua zona de ação, né? Em 26 de janeiro, o governo até chegou a anunciar que aceitaria, né, uma ação do tipo, ou seja, que as empresas poderiam doar metade do volume de 33 milhões de doses ao SUS, né? E aí elas estariam livres ou liberadas, né, para imunizar 16 milhões e meio de pessoas, ou usar 16 milhões e meio de doses, né? Então, quais seriam os argumentos contrários a esse tipo de ação, né? A gente vai focar aqui nos argumentos contrários a esse tipo de iniciativa. Primeiro, essas instituições ou empresas ou quem quer que seja, ao adquirir vacinas para imunizar os seus, né, acabaria contribuindo para o desmantelamento das ações junto ao PNI, ao Programa Nacional de Imunização, né? Segundo, esse tipo de ação, pessoal, acaba criando dois tipos de brasileiros. Aqueles que podem se vacinar porque detêm o poder econômico, né, detêm acesso, e aqueles que não podem, né? Ou seja, a gente partiria para uma situação esdrúxula, na qual teríamos aqueles que sairiam ali inicialmente logo imunizados, porque têm condições de fazê-lo, e outros que ficariam aí à mercê do governo. Isso cria uma situação complicada, por quê? Porque, de certa forma, contribui para o enfraquecimento das ações que nós devemos cobrar do Estado. Ou seja, por que é que nós nos organizamos em forma de Estado? Né? Para que o Estado supra, para que o Estado se responsabilize por ações do tipo, né? Afinal de contas, não existe dinheiro do Estado, existe o dinheiro público e dinheiro dos contribuintes que é entregue ao Estado em forma de tributos. E esse dinheiro tem que ser usado, né, para favorecer a sociedade como um todo. Não é admissível que grupos que têm melhor condição financeira, econômica, né, logística, possam fazer uso disso no momento de pandemia. Esse é um momento raro, né? Só em 1918 o mundo se defrontou com uma situação de pandemia, né? No finalzinho da Primeira Grande Guerra Mundial. Então, o segundo ponto é isso, você acaba criando, ou nós acabaríamos criando, se adotássemos uma iniciativa desse tipo, dois tipos de brasileiros. Aqueles que podem ser imunizados porque detêm condições financeiras, econômicas e logísticas, jurídicas, enfim, e outros que não podem, né? E isso acaba contribuindo para o desmantelamento das ações do Estado tendentes à imunização de toda a sociedade brasileira. Terceiro, pessoal, a ideia de que a imunização é uma ação coletiva. Essa é a ideia que deve ser disseminada, certo? Afinal de contas, o Estado brasileiro e qualquer outro, né, só consegue retomar a atividade financeira quando contar com toda a imunização de toda a sociedade, né? Para que a sociedade retome suas atividades no âmbito da economia, né, ela precisa contar com todo o conjunto de cidadãos devidamente imunizados. Então, não pode ser uma situação de que cada um por si. Não, essa é uma situação de que somos todos por todos. Né? Isso é o que deve permear, né, a nossa ação, o nosso sentimento, os nossos pensamentos e a nossa cobrança, a nossa exigência para que o Estado haja como verdadeiro articulador, o Estado brasileiro, né, haja como verdadeiro articulador desse programa, que é um programa que tende, né, a imunizar todos os brasileiros. E aí há um escalonamento, há um grupo ou grupos de prioridade, né, que deve ser respeitado, né? Então, há quem defenda também a ideia afirmando o seguinte: não, isso é só para quando o governo permitisse. Mas espera aí, para quando o governo permitisse? Mas essa situação não cabe. Por quê?
Porque nessa situação de pandemia, não deveria haver esse estágio em que o governo poderia permitir, liberar. Olha, agora já vacinamos aqui um certo grupo de pessoas e agora quem quiser comprar, que compre. Não. Por quê? Porque agindo dessa maneira, ainda assim, nós estaríamos largando a própria sorte aquele grupo que falta vacinar. Então é muito melhor que nós adotemos uma ação de coletividade e entreguemos ao Estado, né, cobremos também do Estado as ações relacionadas ao enfrentamento dessa crise. Afinal de contas, nós estamos reunidos em forma de Estado, né? A formação do Estado moderno pressupõe esse tipo de ação. Então, é interessante, pessoal, também que a gente olhe um pouquinho para trás e lembre, nós só chegamos nesse estágio aqui que nós estamos no Brasil, erradicando doenças como poliomielite, sarampo, rubéola, meningite e tantas outras, né? Não foi por ação individualizada, não foi por ações de grupos de empresas ou grupos de associações ou qualquer grupo isoladamente. Não, nós chegamos a esse ponto de erradicação de poliomielite, sarampo, rubéola e tantas outras doenças por ação do Estado. A sociedade é que delega ao Estado essa obrigatoriedade, essa responsabilidade para que tome as rédeas das ações necessárias à imunização de toda a coletividade. Afinal de contas, não é a imunização não é algo que eu vou fazer ou eu não vou fazer. Não, é algo que tem que ser abraçado por toda a coletividade. Então, se o Estado tivesse se omitido, né, na erradicação da polio e de outras doenças, nós não estaríamos aqui agora na situação em que nos encontramos, né? Então, é necessário também lembrar a todos que o Brasil é um país, no ponto de vista, no âmbito da atenção à saúde, da assistência à saúde, é um país exemplo no mundo, né? A exemplo da Inglaterra, que tem o NHS, né? Inclusive o seu primeiro-ministro lá, o Boris Johnson, né? Que foi atendido pelo NHS, né? Pelo Sistema Nacional de Saúde, lá equivalente ao SUS aqui, né? Ele fez um pronunciamento agradecendo aos profissionais servidores públicos que estão imbuídos na missão de atender a sociedade, né? Lá na Inglaterra, o primeiro-ministro, que é uma das pessoas mais importantes no âmbito político, econômico, né, do Estado, né, ele foi atendido no hospital público. Então, esse é o modelo que o Brasil deve respeitar, esse é o modelo que o Brasil deve valorizar, esse é o modelo que o Brasil deve apoiar e cobrar a ação do Estado, efetiva, né, eficaz, né, do ponto de vista de que tem que realmente prover toda a sociedade brasileira das condições logísticas, sanitárias, enfim, das condições para que toda a sociedade possa usufruir do retorno que é prometido pelo Estado. Porque o Estado não arrecada dinheiro em forma de tributo, para privilegiar, para permitir que determinados grupos se vacinem em detrimento de outros. Não, o Estado é que é o ator, né, que é o competente, obrigado a agir dessa forma. Então, a nossa atitude enquanto cidadão é a atitude de cobrar do Estado, apoiar, mas cobrar também, né? Cobrar ação firme, efetiva, né, eficaz, eficiente, diligente, no sentido de que o recurso que é entregue ao Estado, em forma de tributo, seja usado em benefício de toda a coletividade. E agora, nesse momento, seja usado em benefício da coletividade em forma de vacina, em forma de campanha nacional de vacinação. Certo? Nós não podemos permitir que os mais pobres, né, aqueles que não têm condição de vacinação, fiquem aí relegados aí ao terceiro, quarto, quinto plano. Não. As pessoas elas vão ser vacinadas de acordo com o grau de prioridade que está estabelecido pelo governo, né, independente de qualquer tipo de seccionamento ou discriminação de raça, cor, idade e tal. Se há critério de idade, há, porque é um critério que está cientificamente colocado. Isso tem que ser respeitado, né? Então, pessoal, por que as empresas que se apresentaram agora para doar 16 milhões e meio de doses para o SUS não adotam uma postura mais nobre? Por que elas não compram os 33 milhões de doses e entregam para o governo? Certo? Seria uma maneira das empresas devolverem à sociedade uma parte dos benefícios fiscais que recebem todos os anos
né, do Estado brasileiro. Muitas das empresas, as maiores empresas, né, especialmente, elas recebem do Estado brasileiro muito dinheiro, muito recurso, em forma de quê? De isenção de imposto. Né? São chamados benefícios fiscais ou incentivos fiscais. Então esse seria o momento das empresas entregarem hospitais, entregarem cilindros de oxigênio, entregarem doses de vacina e não estarem fazendo propostas de ficarem com a parte do que elas vão adquirir em função do seu poder econômico, em função do seu poder financeiro, logístico, jurídico, o que quer que seja. Não. Esse é o momento de entidades da sociedade civil organizada, empresas, todos se unirem em prol de uma campanha de vacinação que imunize toda a sociedade brasileira. Né? E se há parâmetros, né, de prioridade, né, esses parâmetros são cientificamente colocados dentro do PNI que sejam respeitados. E a gente tem que agir para apoiar essas iniciativas. Né? Então, se há alguma entidade querendo acelerar o processo, isso é legítimo, não tem problema nenhum. Mas que essa entidade compre a vacina e entregue para o governo. Aí só tem um problema. Não tem vacina disponível para você comprar na mercearia da esquina, pessoal. Esse é um outro problema. Né? Há um conjunto de estados aí tentando comprar, estados eu digo nações, né? Tentando comprar vacina e não tem vacina para todo mundo. Né? O Brasil, infelizmente, ainda padece da capacidade de produzir o componente primário, que é a essência da vacina. Né? O que é que nós estamos recebendo? Nós recebemos aí, inicialmente, pelo que a mídia está dizendo, né? O componente para ser usado na preparação de doses. Né? Há programas de transferência de tecnologia, mas hoje, nesse momento, o Estado brasileiro, pela Fiocruz ou pelo Butantan, ainda não é autônomo para produzir a vacina do zero. Isso por quê? Porque o Estado brasileiro não investiu em pesquisa e desenvolvimento de vacina. Mas nós temos esses insumos vindos de outros países. Então, uma pandemia, pessoal, não se resolve por meio de ações isoladas. Uma pandemia não é aquele negócio que salve-se quem puder. Uma pandemia é aquele momento em que nós todos agimos em prol da coletividade. Né? Então, estou deixando aqui essas reflexões para que você avalie se é o caso de irmos todos para o salve-se quem puder, né? Ou se é o momento de apoiarmos o Estado brasileiro, né? E aí o Estado, eu digo União, Estados e municípios, para que encontremos via Estado, né? Via poder público, afinal de contas nós somos uma nação, né? Encontremos uma saída para essa crise sanitária e econômica, ok? Bom, foi um prazer contar aqui com a sua atenção. Espero que esse vídeo suscite em você algum tipo de reflexão. Se você gostou, compartilhe com a sua rede de colegas, de contatos profissionais. Se você não gostou também, mande aqui as suas contribuições, os seus contrapontos, que eu gostaria de ouvir, ok? Um abraço e até a próxima.